Meu primo Marcelo tinha herdado a fazenda do pai dele, que morreu num acidente de moto. A propriedade era grande, tinha umas 2.000 cabeças de gado e sempre foi próspera. O pai dele, seu Raimundo, era muito respeitoso com as tradições locais, sabe? Ele sempre dizia que terra boa era terra abençoada e por isso chamava a Dona Aparecida, uma benzedeira da região, para fazer os rituais de proteção. Ela vinha de tempos em tempos, benzia o gado, fazia reza contra a doença, essas coisas que o pessoal do interior faz há gerações. E dava certo, viu? A fazenda nunca teve problema sério com bicho doente ou praga. Mas aí o Marcelo, que tinha estudado na cidade grande, achou que aquilo tudo era bobagem. Ele chegou cheio de ideias modernas, falando que ia modernizar tudo, que superstição era coisa de gente atrasada. No começo, a gente até tentou conversar com ele, explicar que aquelas tradições existiam por algum motivo, mas ele não queria saber de nada. Dizia que era empresário rural, não fazendeiro de quintal. Eu lembro que na primeira vez que a Dona Aparecida apareceu, depois que ele assumiu a fazenda, ela trouxe as ervas de sempre, arruda, guiné, alecrim, e pediu para benzer o gado como fazia há mais de 20 anos. O Marcelo saiu da casa como um doido, gritando que não queria bruxa na propriedade dele. Chamou ela de charlatã, disse que era tudo encenação para tirar dinheiro de trouxa. A coitada da velha ficou vermelha de vergonha, porque tinha bastante peão olhando. Mas aí que o bicho pegou mesmo. O Marcelo não só mandou ela embora, como ainda humilhou a mulher na frente de todo mundo. Falou que ela era aproveitadora, que vivia enganando matuto e ignorante, com feitiçaria barata. A Dona Aparecida, que devia ter uns 70 anos, ficou tremendo de raiva. Ela juntou as ervas dela, guardou na bolsa e antes de ir embora, olhou bem nos olhos do Marcelo e falou: "Você vai aprender a respeitar o que não entende." Depois ela saiu andando devagar pela estrada e eu juro que dava para sentir uma energia pesada no ar. Os cachorros ficaram inquietos, as galinhas se esconderam, até os cavalos ficaram agitados. Era como se a própria natureza tivesse ficado brava com aquela desfeita. Na mesma noite começou a acontecer umas coisas estranhas. Primeiro foram os cavalos. Eles se arrebentaram sozinhos dentro do estábulo. Quando a gente foi ver, os bichos estavam todos machucados, como se tivessem batido contra as paredes com força. Mas não fazia sentido, porque eram cavalos mansos, acostumados com o lugar. Daí, as galinhas começaram a agir igual. Elas se jogavam contra as paredes do galinheiro, se matando sozinhas. Era uma loucura, cara. Nunca tinha visto bicho se comportar daquele jeito. E o Marcelo, ele começou a passar mal. Primeiro foi só uma dor de barriga, mas depois começou a vomitar uma coisa preta que parecia terra. Terra mesmo, com cheiro de mato podre. Os outros peões ficaram assustados, falando que aquilo era coisa feita. Mas o Marcelo insistia que era só coincidência, que devia ter comido algo estragado. Mas aí as coisas pioraram. O gado começou a ficar doente sem motivo aparente. Não era doença comum, era como se os bichos tivessem perdido a vontade de viver. Eles ficavam parados, não comiam, não bebiam água. Alguns começaram a morrer sem explicação. O veterinário veio, fez todos os exames, mas não encontrou nada. Disse que nunca tinha visto coisa igual, e o Marcelo continuava vomitando aquela terra preta, cada vez mais fraco. Ele emagreceu uns 10 quilos em uma semana. A pele dele ficou amarelada, os olhos fundos, parecia que estava morrendo por dentro. Foi quando a gente decidiu ir atrás da Dona Aparecida. A gente sabia onde ela morava, numa casinha simples na beira da estrada. Quando chegamos lá, a casa estava fechada, mas tinha um bastão de arruda cravado bem no meio da porteira da fazenda. E na madeira da porteira, alguém tinha gravado as palavras "Já foi tarde", com faca ou canivete. A gente ficou arrepiado. Não tinha ninguém na casa. Os vizinhos disseram que ela tinha sumido no dia seguinte à humilhação. Simplesmente desapareceu, levando só uma mala pequena. Ninguém sabia para onde ela tinha ido.
E o estranho é que depois que a gente viu aquele bastão de arruda na porteira, as coisas pioraram ainda mais. O Marcelo mal conseguia sair da cama, vomitava terra preta sem parar. O gado continuava morrendo, os cavalos ficavam cada vez mais agitados. Era como se a fazenda inteira tivesse sido amaldiçoada. Daí, uma noite, eu estava no meu quarto quando ouvi um barulho estranho vindo do pasto. Era como se alguém estivesse andando pela grama, mas os passos eram pesados demais para ser pessoa. Fui na janela olhar e vi uma coisa que me gelou o sangue. Era a silhueta de uma mulher velha andando no meio do gado. Ela estava usando um vestido escuro e carregava alguma coisa na mão. Parecia um galho ou bastão. E os bois, que estavam todos doentes e apáticos, começaram a seguir ela. Era como se ela tivesse chamado eles só com o pensamento. Eles formaram uma fila e começaram a andar atrás dela pela propriedade inteira. Eu chamei os outros peões, mas quando eles chegaram, não tinha mais nada. Só o gado, ainda em fila, parado no meio do pasto. No dia seguinte, encontramos o Marcelo desmaiado no curral. Ele estava coberto daquela terra preta, como se alguém tivesse jogado nele. E na terra tinha pegadas de mulher, pequenas, que saíam do nada e sumiam no nada. Foram pegadas que a gente seguiu por uns 100 metros, mas depois elas simplesmente desapareciam, como se a pessoa tivesse voado. Foi quando a gente decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Procuramos outra benzedeira na cidade, a Dona Maria, que era conhecida na região. Ela veio na fazenda, olhou a situação e disse que a coisa estava feia. Falou que a Dona Aparecida tinha sido muito desrespeitada e que isso tinha consequências. Ela fez uma limpeza na fazenda, jogou sal grosso, queimou ervas, rezou bastante. E sabe que funcionou? Aos poucos, o Marcelo foi melhorando. Parou de vomitar terra, a cor da pele voltou ao normal. O gado também foi se recuperando devagar. Mas até hoje, cara, a fazenda não é mais a mesma. O Marcelo ficou mais respeitoso, nunca mais desacreditou de benzedeira. E às vezes, principalmente em noites de lua cheia, a gente ainda vê uma sombra andando pelo pasto. Os bois ficam inquietos, como se reconhecessem alguém. E na porteira, aquele bastão de arruda continua lá, meio seco, mas ainda cravado na madeira. A gente nunca tirou, porque sei lá, talvez seja melhor deixar como lembrete de que existem coisas que a gente não entende, mas que devem ser respeitadas. Se vocês curtiram essas histórias arrepiantes, não podem perder o canal Cortes Portal do Medo Oficial. Lá, vocês vão encontrar os melhores momentos, os relatos mais assustadores e as histórias que vão fazer vocês dormirem com a luz acesa. O link está aí no comentário fixado. É só clicar e fazer parte da nossa comunidade do terror. Oi, pessoal. Desculpem se meu relato ficar meio confuso, mas é que até hoje eu não consigo colocar em ordem o que aconteceu naquela fazenda lá no Maranhão. Foi em 2017. Eu estava visitando meu tio na fazenda, no interior mesmo, longe de tudo. Meu tio Josias sempre foi um homem difícil, mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz do que vi naquela época. Ele tinha uma fazenda de gado de corte, umas 1000 cabeças, e sempre se orgulhava de dizer que era criador de respeito. Mas, cara, o jeito que ele tratava os animais não tinha nada de respeitoso. Era pura crueldade mesmo. O homem tinha uma mania doentia de bater nos bois com corrente de ferro. Não era para dominar eles ou coisa assim, era por prazer mesmo. Ele dizia que gado bom é gado que sangra, como se fosse algum tipo de filosofia de vida. Eu lembro que no primeiro dia que cheguei na fazenda, ele me chamou para mostrar como educar o gado. Levou uma corrente grossa, dessas de puxar carro, e começou a bater num boi que estava só pastando tranquilo. O animal berrava de dor, tentava fugir, mas meu tio continuava batendo e rindo. Falava que aquilo era terapia para ele. Eu fiquei chocado. Tentei falar alguma coisa, mas ele disse que eu era moleque da cidade e não entendia nada de criação. Durante os 3 dias que passei lá,
Vi ele fazer isso várias vezes. Sempre com a mesma corrente, sempre batendo até o animal sangrar. Os outros peões ficavam quietos, com medo de perder o emprego. Mas dava para ver no rosto deles que aquilo não era normal. Até os cachorros da fazenda ficavam inquietos quando viam meu tio pegando a corrente. Eles saíam correndo, se escondiam. Era como se até os bichos soubessem que aquilo estava errado. Na última noite que passei lá, aconteceu a coisa mais assustadora que já vivi. Era umas 2 da manhã quando começou a ouvir um berro vindo do curral. Mas não era berro normal de gado, sabe? Era um som mais agudo, mais desesperado. E o estranho é que era só um berro, sozinho, constante. Acordei assustado. Pensei que algum animal tivesse se machucado. Fui até a janela olhar, mas o curral estava vazio. Completamente vazio. Não tinha nenhum boi lá dentro. Mesmo assim, o berro continuava. E agora ele parecia vir de dentro do curral mesmo, como se tivesse um animal invisível gritando. Fui chamar meu tio, que dormia no quarto ao lado. Quando ele acordou e ouviu o barulho, a cara dele ficou branca. Ele sussurrou: "Não pode ser." Pegou uma lanterna e saiu correndo para o curral. Eu fui atrás, junto com os 2 peões que tinham acordado também. Quando chegamos lá, o berro parou na hora. Mas aí a gente viu uma coisa que não fez sentido nenhum. Meu tio estava dentro do curral, nu, completamente pelado, coberto de sangue. Mas não tinha ferida nenhuma nele. Era como se alguém tivesse jogado sangue por cima. E ele estava falando sozinho, olhando para o nada, repetindo. Eles voltaram com olhos de homem. A gente ficou sem saber o que fazer. Ele parecia não reconhecer a gente, só ficava repetindo aquela frase. Os peões ficaram com medo, falaram que aquilo era coisa do outro mundo. A gente conseguiu tirar ele do curral, levar para casa, dar um banho, mas ele continuava repetindo a mesma coisa. Eles voltaram com olhos de homem. No dia seguinte, meu tio acordou parecendo normal. Não lembrava de nada que tinha acontecido. Quando a gente contou, ele disse que devia ter sido pesadelo. Mas, cara, a gente viu. E o sangue? Ele não conseguia explicar. Falou que devia ter se machucado em algum lugar e não lembrava. Mas não tinha corte nenhum no corpo dele. E o mais estranho, os bois que estavam no pasto perto do curral tinham sumido. Todos. Não tinha rastro, não tinha nada. Simplesmente desapareceram. Na semana seguinte, quando voltei para a cidade, meu tio me ligou desesperado. Disse que não conseguia mais manter gado no curral. Qualquer animal que ele colocava lá dentro sumia em 3 dias. Não importava se era boi, vaca, bezerro, sempre sumiam. E às vezes, de noite, ele ainda ouvia aquele berro. Fui visitar ele de novo uns 2 meses depois. O homem tinha emagrecido uns 20 quilos, estava com os cabelos brancos, parecia ter envelhecido 10 anos. E sabe o que mais me assustou? Ele estava comendo capim. Eu cheguei na fazenda e encontrei ele no quintal, de 4, arrancando capim do chão e comendo. Quando me viu, ele sorriu e falou: "Tá gostoso, quer experimentar?" Eu fiquei horrorizado. Chamei os peões, levamos ele para o hospital. Os médicos disseram que ele estava com algum tipo de distúrbio mental, mas não conseguiam explicar. Ele passou 2 semanas internado, tomando soro, porque só queria comer capim. Babava muito, parecia que tinha perdido a capacidade de falar direito. Quando saiu do hospital, ele estava um pouco melhor, mas nunca mais foi o mesmo. Ele morreu 3 meses depois. Os médicos disseram que foi parada cardíaca, mas eu tenho certeza que foi outra coisa. Ele morreu babando, com a boca cheia de capim. E sabe o que mais? Na hora que ele morreu, todos os animais da fazenda começaram a berrar ao mesmo tempo. Foi um berro coletivo que durou uns 5 minutos. Os vizinhos ouviram, ficaram assustados. Nunca tinham visto coisa igual. Depois do funeral, a fazenda foi vendida. Mas até hoje quem comprou não consegue criar gado lá. Qualquer animal que fica no curral some em 3 dias. E nas noites de lua cheia, o pessoal da região ainda ouve aquele berro.
Não é berro de gado, é berro de alguma coisa que não devia estar nesse mundo. Eu mesmo, quando passo de carro pela estrada que passa perto da fazenda, sinto um arrepio. E às vezes, juro que vejo uma sombra no curral. Uma sombra que se move como gente, mas que não é gente. Sei lá o que meu tio despertou com aquela crueldade toda. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele pagou caro pelo que fez. E parece que essa maldição ainda não acabou. O dono da fazenda era o seu Antônio, um homem de uns 60 anos, viúvo, que morava sozinho numa casa grande no meio da propriedade. Ele era conhecido na região por ser muito fechado. Não conversava com ninguém, só saía de casa para cuidar do gado. Mas tinha uma coisa estranha, ele tinha sido casado e todo mundo sabia que a mulher dele tinha sumido uns 5 anos antes. Ele dizia que ela tinha fugido com outro homem, que tinha pego as coisas e ido embora numa madrugada. Mas os vizinhos mais antigos contavam uma história diferente. Diziam que ele trancava a mulher no sótão da casa, que ela vivia gritando de lá, pedindo socorro. Mas ninguém nunca teve coragem de ir lá verificar, porque o seu Antônio era perigoso. Tinha fama de ser violento, de não gostar de gente se metendo na vida dele. Quando cheguei na fazenda, já fazia 3 anos que a mulher tinha sumido. Eu fui trabalhar lá porque precisava do emprego. Mas desde o primeiro dia, senti que tinha algo errado naquele lugar. A casa era grande, tinha 2 andares, mas o seu Antônio só usava o andar de baixo. O sótão ficava sempre trancado e ele não deixava ninguém subir lá. Dizia que lá em cima só tinha treco velho e que não era lugar para peão ficar se metendo. O estranho é que às vezes, quando o vento batia forte, a gente ouvia barulho vindo de lá de cima, como se tivesse alguém andando, arrastando o móvel. Mas quando a gente perguntava, ele dizia que eram os ratos. Sempre os ratos. Eu morava no alojamento dos peões, que ficava a uns 300 metros da casa principal. Mas mesmo de longe, principalmente de noite, dava para ouvir umas batidas esquisitas vindo da direção do sótão. Eram batidas ritmadas, como se alguém tivesse batendo na parede pedindo socorro. Alguns peões mais antigos falavam que já tinham ouvido, mas que tinham medo de comentar. Porque o seu Antônio não gostava de fofoca. E quem fofocava ia embora no mesmo dia. Depois de uns 6 meses trabalhando lá, começou a acontecer uma coisa muito estranha. A gente começou a encontrar bilhetes escritos à mão em lugares impossíveis. O primeiro eu achei dentro da minha gaveta no alojamento. Era uma folha de papel amarelado, com letra tremida, escrito: "Me ajudem, ele me trancou". Eu pensei que era brincadeira de algum peão, mas daí os bilhetes começaram a aparecer em todo lugar. Dentro de panelas na cozinha, atrás de quadros na casa principal, dentro do armário de ferramentas, sempre a mesma letra, sempre pedindo socorro. "Não consigo sair, ele me bate, estou com fome". A gente ficou assustado. Tentou mostrar para o seu Antônio, mas ele dizia que era palhaçada de peão desocupado. Ameaçou demitir quem continuasse com aquela brincadeira idiota. Mas os bilhetes continuavam aparecendo. E a letra, cara, a letra parecia de mulher. Delicada, mesmo tremida. E o papel sempre estava amarelado, velho, como se tivesse sido escrito há muito tempo. Daí, uma noite, aconteceu a coisa mais assustadora. Eu estava no alojamento, já deitado, quando ouvi um estrondo vindo da casa principal. Era como se uma porta tivesse sido aberta com força. Saí correndo, junto com os outros peões. Quando chegamos na casa, a porta do sótão estava escancarada. Aquela porta que ficava sempre trancada, que o seu Antônio nunca deixava ninguém nem chegar perto. E lá de cima vinha um barulho terrível, como se alguém tivesse sendo arrastado pelo chão. A gente gritou para o seu Antônio, mas ele não respondeu. Subimos correndo a escada com medo do que ia encontrar.
Quando chegamos no sótão, vimos o seu Antônio sendo puxado por alguma coisa que a gente não conseguia ver. Ele estava gritando, tentando se agarrar no chão, mas era como se mãos invisíveis estivessem puxando ele para dentro do sótão. A gente tentou agarrar ele, mas não conseguia. Era como se uma força sobrenatural tivesse puxando ele. Quando a porta se fechou, a gente ficou do lado de fora, ouvindo gritos e barulho de luta. Durou uns 5 minutos. Depois, tudo ficou silencioso. A gente bateu na porta, gritou, mas ninguém respondeu. No dia seguinte, chamamos a polícia. Eles arrombaram a porta do sótão, mas não tinha nada lá dentro. Só um espelho grande, rachado bem no meio. E o seu Antônio tinha sumido. Não tinha rastro dele. Não tinha nada. Como se ele tivesse desaparecido no ar. A polícia investigou, mas não encontrou explicação. Disseram que ele devia ter fugido por algum motivo, mas não fazia sentido. Como alguém some de um sótão que só tem uma porta? E o espelho rachado? Ninguém conseguia explicar. Depois que a polícia liberou a fazenda, a gente voltou a trabalhar normalmente. Mas aí começou a acontecer outra coisa estranha. A gente começou a ver uma mulher nas janelas da casa, sempre de costas, sempre no andar de cima. Ela ficava parada na janela, olhando para fora, mas nunca virava para mostrar o rosto. A gente gritava, acenava, mas ela não reagia, só ficava lá, de costas com um vestido branco. Era sempre de manhã cedinho ou no final da tarde, nunca durante o dia claro. E o mais assustador é que ela aparecia sempre na mesma janela, a janela do sótão. Aquela janela que antes ficava sempre fechada, agora estava sempre aberta. E a mulher ficava lá, de costas, como se estivesse esperando alguma coisa, ou alguém. Eu saí da fazenda uns 2 meses depois. Não aguentava mais aquela tensão, mas até hoje, quando passo pela região, o pessoal comenta que ainda veem a mulher na janela. Sempre de costas, sempre no mesmo lugar. E às vezes, quando o vento bate forte, ainda ouvem barulho vindo do sótão. Como se alguém estivesse andando lá em cima, arrastando móvel. Sei lá o que o seu Antônio fez com a mulher dele. Sei lá como ela conseguiu se vingar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ela ainda está lá na fazenda esperando. Esperando o quê? Isso eu não sei. Mas toda vez que lembro daquela figura de costas na janela, eu fico com arrepio. Porque tinha algo nela que não era deste mundo. Algo que não devia estar ali, mas que continuava como se não conseguisse descansar. Eu tinha sido contratado como administrador da fazenda, que era uma propriedade média, com criação de gado e plantação de cana. O dono, seu Fernando, era um homem de negócios que morava em São Paulo e aparecia na fazenda só de vez em quando. Ele tinha um sobrinho, o Marcos, que trabalhava com ele nos negócios da cidade. O Marcos era um cara estranho, sempre metido em esquemas duvidosos, sempre tentando ganhar dinheiro fácil. Seu Fernando vivia reclamando dele, dizia que o menino não prestava, que só dava problema, mas continuava ajudando, porque era sobrinho, família. A fazenda tinha uma casa-sede antiga, com uma varanda grande na frente. Era uma construção bonita, bem conservada, que respirava história. Eu morava lá durante a semana e só ia para a cidade nos fins de semana. Era um emprego bom, tranquilo, e eu gostava da paz do campo. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Eu acordava cedo, cuidava dos funcionários, supervisionava o trabalho e de noite relaxava na varanda, tomando uma cerveja e olhando as estrelas. Era uma vida boa, sem complicação. Mas aí começou a acontecer uma coisa que me deixou intrigado. De vez em quando, principalmente no final da tarde, eu via um homem na varanda. Ele ficava encostado no batente da porta, como se estivesse esperando alguém. Usava um chapéu largo, desses de fazendeiro antigo, e vestia uma roupa escura. Sempre que eu via ele, pensava que era algum vizinho ou alguém que tinha vindo visitar.
Mas quando eu me aproximava para cumprimentar, ele sumia, simplesmente desaparecia. No começo, achei que era impressão minha, que eu estava vendo coisas por causa do cansaço. Mas a imagem do homem era muito nítida, muito real. Ele tinha altura média, era magro e ficava sempre na mesma posição, encostado no batente. E sempre com aquele chapéu largo que meio que escondia o rosto dele. Isso aconteceu várias vezes, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Eu começava a prestar atenção, a ficar mais atento quando chegava perto da varanda, mas ele só aparecia quando eu não estava esperando, quando eu estava distraído com alguma coisa. Daí, numa tarde de quinta-feira, aconteceu algo que me deixou sem chão. Eu cheguei na varanda e vi o homem lá, na posição habitual. Dessa vez, resolvi ir devagar, sem fazer barulho, para tentar falar com ele antes que sumisse. Quando cheguei perto, falei: "Boa tarde, posso ajudar em alguma coisa?" E foi aí que ele se virou para mim e sorriu. Meu Deus, aquele sorriso era o sorriso mais horroroso que já vi na vida. Ele abriu a boca para sorrir, mas não tinha boca. Era só carne esticada e dentes. Os dentes estavam todos ali, brancos, alinhados, mas não tinha lábios, não tinha contorno de boca. Era como se alguém tivesse costurado a boca dele e depois ele tivesse forçado um sorriso. Os dentes apareciam por entre a carne, numa fileira assustadora. E os olhos dele, os olhos brilhavam de uma forma que não era natural. Eu fiquei paralisado de medo. Não conseguia se mover, nem falar, nem correr. Só ficava lá, olhando para aquela coisa horrível sorrindo para mim. Daí, depois de uns segundos que pareceram eternos, ele desapareceu. Não foi embora andando, não se escondeu. Simplesmente se desfez no ar, como se nunca tivesse existido. Eu fiquei tremendo, suando frio, sem conseguir entender o que tinha acontecido. Entrei correndo na casa, tranquei todas as portas e fiquei lá dentro até o dia seguinte. Não consegui dormir, não consegui comer, não consegui fazer nada. Só ficava pensando naquele sorriso sem boca, naqueles dentes aparecendo por entre a carne. Na manhã seguinte, tentei me convencer que tinha sido alucinação, que eu estava trabalhando demais e precisava de descanso. Mas no fundo, sabia que não era isso. Eu tinha visto aquilo claramente, tinha sido real. E o mais assustador é que eu sentia que aquele homem ia voltar, que ele não tinha terminado o que veio fazer. Daí, na semana seguinte, aconteceu uma coisa terrível. O Marcos, sobrinho do seu Fernando, morreu. Ele foi encontrado morto no apartamento dele em São Paulo. A polícia disse que foi envenenamento, que ele tinha tomado algum tipo de veneno. Mas o estranho é que não acharam frasco de veneno, não acharam carta de suicídio, não acharam nada que explicasse o que tinha acontecido. Parecia que ele tinha simplesmente morrido, sem motivo aparente. Quando soube da morte do Marcos, lembrei imediatamente do homem sem boca. Tinha uma conexão ali, eu sabia. Não era coincidência. Comecei a investigar, a fazer perguntas, a tentar entender o que o Marcos andava fazendo. E descobri uma coisa que me deixou horrorizado. Ele estava envolvido com agrotóxico ilegal. Vendia produtos proibidos para fazendeiros que queriam economizar dinheiro. Veneno barato, sem procedência, que fazia mal para a terra e para quem consumia os produtos. Ele sabia que estava fazendo mal, sabia que podia causar câncer, problema de saúde, mas não se importava. Só queria ganhar dinheiro. E tinha mais. Ele usava a fazenda do tio como ponto de distribuição. Aproveitava quando seu Fernando não estava lá para receber os produtos ilegais e repassar para os compradores. A fazenda que eu administrava estava sendo usada para tráfico de veneno ilegal. Quando descobri isso, fiquei revoltado. Eu estava cuidando de uma propriedade que estava sendo usada para envenenar pessoas. Sem saber, eu era cúmplice de uma coisa horrível. Contei para o seu Fernando o que tinha descoberto e ele ficou em choque. Disse que não sabia de nada, que nunca desconfiou que o sobrinho tivesse usando a fazenda para aquilo. Ficou arrasado porque se sentia responsável.
Mas aí eu entendi quem era o homem sem boca. Era alguém que tinha sido envenenado pelos produtos que o Marcos vendia. Alguém que tinha morrido por causa daquele veneno ilegal. E ele tinha voltado para cobrar justiça. O sorriso sem boca era uma forma de mostrar como ele tinha morrido. Envenenado, com a boca queimada pelo veneno. E ele só aparecia quando a terra estava prestes a cuspir o podre, quando a verdade sobre o que o Marcos fazia ia ser descoberta. Depois que a polícia começou a investigar o esquema do veneno ilegal, o homem sem boca parou de aparecer. Era como se ele tivesse conseguido o que queria, que a verdade viesse à tona, que o Marcos pagasse pelo mal que tinha feito e que a fazenda parasse de ser usada para espalhar morte. Seu Fernando, quando soube de tudo, decidiu vender a fazenda. Disse que não conseguia mais olhar para aquela terra sabendo o que tinha acontecido ali, que se sentia responsável por todas as pessoas que tinham sido envenenadas pelos produtos do sobrinho. Eu saí da fazenda logo depois. Não conseguia mais trabalhar lá, sabendo que talvez eu mesmo tivesse sido exposto àqueles venenos. E sempre que lembrava do homem sem boca, sentia um arrepio, porque sabia que ele representava todas as pessoas que tinham morrido em silêncio, envenenadas por produtos ilegais. Pessoas que ninguém sabia que existiam, que morreram sem justiça. Até hoje, quando passo por fazendas e vejo plantações muito verdes, muito perfeitas, fico desconfiado, porque sei que nem sempre essa beleza é natural. Às vezes, ela esconde venenos, esconde morte, e sei que em algum lugar tem alguém sorrindo sem boca, esperando a hora certa de cobrar justiça, porque a terra não esquece o que é enterrado nela, e uma hora ela sempre cospe o podre de volta. Eu tinha conseguido um emprego como caseiro da fazenda, que pertencia a uma família de São Paulo que só aparecia nas férias. A maior parte do ano eu ficava sozinho lá, cuidando da propriedade. Era um trabalho tranquilo, bem remunerado, e eu gostava da paz do campo. A fazenda era bonita, bem cuidada, com uma casa grande e confortável. Eu podia escolher qualquer quarto para dormir, e escolhi o dos fundos, que era mais silencioso e tinha uma vista bonita para o pasto. Nos primeiros meses, tudo foi perfeito. Eu acordava cedo, cuidava dos animais, fazia a manutenção da propriedade e de noite relaxava assistindo TV ou lendo. Era a vida que eu sempre quis. Simples, sem estresse, sem pressa. Mas aí começou a acontecer uma coisa que me deixou muito incomodado. Quando eu estava dormindo, sempre no meio da madrugada, sentia um toque no braço. Era um toque gelado, suave, como se alguém tivesse me cutucando devagar. Sempre no braço direito, sempre no mesmo lugar, um pouco acima do cotovelo. No começo pensei que era impressão, que eu estava sonhando, mas o toque era muito real, muito físico. Era como se dedos gelados estivessem me tocando, tentando me acordar. E sempre acontecia quando eu estava mais profundo no sono. Eu acordava de susto, acendia a luz, mas não tinha ninguém no quarto. Só eu, sozinho, com aquela sensação estranha de que alguém tinha me tocado. Isso começou a acontecer toda noite, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar do braço. Eu chegava a acordar já esperando o toque, ficava tenso, dormia mal. Começou a afetar meu trabalho, meu humor, minha saúde. Eu estava sempre cansado, sempre nervoso. E aquele toque, cara, era impossível ignorar. Era gelado, mas não era desagradável. Era como se alguém estivesse tentando me confortar, me acalmar. Mas ao mesmo tempo me deixava assustado, porque eu sabia que não tinha ninguém ali. Daí numa noite eu resolvi ficar acordado para ver se conseguia entender o que estava acontecendo. Fingi que estava dormindo, mas fiquei atento. E foi aí que senti o toque de novo. Dessa vez, abri os olhos devagar, sem fazer barulho, e vi uma coisa que me deixou sem chão. Era um borrão escuro no canto da parede,
como se fosse uma sombra, mas uma sombra com forma humana. Não dava para ver detalhes, mas era claramente a silhueta de uma pessoa. E essa sombra estava se movendo na direção da minha cama. Quando ela chegou perto de mim, senti o toque gelado no braço. Não era a sombra que estava me tocando, era como se ela tivesse trazido alguma coisa junto, alguma presença invisível. Eu fiquei paralisado de medo. Não conseguia se mover, nem falar, nem gritar. Só ficava lá, sentindo aquele toque gelado no braço e olhando para aquela sombra estranha. Depois de uns minutos, a sombra foi sumindo aos poucos e o toque parou. Eu fiquei acordado o resto da noite, tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, resolvi procurar ajuda. Fui na cidade e procurei uma benzedeira, Dona Maria, que era conhecida na região. Contei para ela o que estava acontecendo e ela ficou muito séria. Disse que era alma penada, alma de alguém que morreu com algum pendente e não conseguia descansar. Falou que a alma estava tentando se comunicar comigo, que o toque era uma forma de pedir ajuda. Perguntou se eu sabia de alguma história triste relacionada à fazenda, se alguém tinha morrido lá. Eu disse que não sabia de nada, que a família nunca tinha comentado. Mas ela insistiu que eu investigasse, que descobrisse quem era aquela alma e o que ela queria. Voltei para a fazenda mais tranquilo, sabendo que não era coisa ruim. Mas ainda assim, o toque continuava. Toda noite, no mesmo horário, no mesmo lugar. E agora que eu sabia que era uma alma tentando se comunicar, prestava mais atenção. Tentava sentir se havia alguma mensagem naquele toque, alguma informação que me ajudasse a entender. Foi aí que resolvi investigar a história da fazenda. Conversei com vizinhos, com pessoas mais velhas da região, tentando descobrir se alguém sabia de alguma morte na propriedade. E foi o seu José, um senhor de 80 anos, que me contou uma história que me deixou arrepiado. Ele disse que muitos anos atrás, quando a fazenda ainda pertencia à família anterior, o filho do dono tinha se suicidado. O rapaz, que se chamava Carlos, tinha uns 25 anos e estava passando por uma depressão grave. A família tinha tentado ajudar, mas ele não conseguia sair daquela situação. Numa noite, ele se enforcou no quarto dos fundos da casa. Exatamente no quarto onde eu estava dormindo. E o pior, a mãe dele, que era uma mulher muito religiosa, não deixou que fosse feita missa para o Carlos. Disse que suicídio era pecado, que ele não merecia oração. O rapaz foi enterrado num cemitério comum, sem cerimônia, sem reza, sem nada. A família nunca mais falou no assunto, como se ele nunca tivesse existido. Quando soube dessa história, tudo fez sentido. O toque no braço era do Carlos, tentando me pedir para rezar por ele. Ele estava preso naquele quarto, naquela fazenda, porque nunca tinha recebido o perdão que precisava. A alma dele não conseguia descansar porque a própria família tinha virado as costas para ele. Naquela noite, eu fiz uma coisa que nunca pensei que faria. Acendi uma vela, rezei um terço inteiro pelo Carlos, pedi para Deus perdoar ele e dar paz para a alma dele. E pela primeira vez em meses, dormi sem sentir o toque no braço. Pensei que tinha resolvido o problema, mas alguns dias depois, o toque voltou. Dessa vez, não era no meio da madrugada, era de tardezinha, quando eu estava assistindo TV. Entendi que não era só a oração que o Carlos queria. Ele queria que alguém soubesse a história dele, que alguém se importasse com ele. Comecei a conversar com ele em voz alta quando sentia o toque. Falava que eu entendia o sofrimento dele, que sabia que ele não tinha tido intenção de fazer mal, que depressão é doença, não é pecado. E aos poucos, o toque foi ficando mais suave, mais carinhoso. Era como se ele tivesse grato por ter encontrado alguém que entendia. Mas aí eu percebi uma coisa interessante. O toque não acontecia só comigo. Ele acontecia principalmente quando eu estava guardando mágoa de alguém. Quando eu estava com raiva ou ressentimento. Era como se o Carlos soubesse reconhecer quando eu estava passando por um momento difícil emocionalmente. E o toque dele era uma forma de me confortar, de me lembrar que eu não estava sozinho,
que existia alguém ali que entendia o sofrimento. Comecei a entender que o Carlos não estava me assombrando. Ele estava me ajudando. Toda vez que eu me sentia triste ou com raiva, ele aparecia para me lembrar que eu não devia guardar mágoa, que isso só fazia mal para mim mesmo. O toque gelado era a forma dele de me acalmar, de me dar força. Eu trabalhei na fazenda por mais 1 ano, e durante esse tempo, o Carlos se tornou uma espécie de companheiro. Eu sabia que ele estava ali, cuidando de mim, me protegendo. E sempre que eu sentia raiva de alguém ou vontade de fazer vingança, ele aparecia para me lembrar que perdão é melhor que mágoa. Quando saí da fazenda, foi difícil me despedir. Eu sabia que o Carlos ia continuar ali, esperando pelo próximo morador, esperando por alguém que precisasse de conforto, de compreensão, porque esse era o dom dele. Mesmo na morte, ele continuava cuidando das pessoas. Até hoje, quando passo por momentos difíceis, eu sinto às vezes um toque gelado no braço. E sei que é o Carlos, me lembrando que eu não estou sozinho, que sempre tem alguém que entende, que se importa, mesmo que seja alguém que já partiu, mas que escolheu ficar para cuidar dos que ficaram. A fazenda era pequena, da família há 3 gerações. A gente criava galinha, tinha umas vacas, plantava milho e feijão. Vida simples, sabe? Mas tinha uma coisa que sempre me intrigou. Toda sexta-feira, perto da meia-noite, o galo começava a cantar de um jeito estranho. Não era aquele canto normal de madrugada, era um som mais agudo, mais desesperado, como se ele estivesse vendo alguma coisa que não devia estar ali. E sempre na sexta-feira, sempre no mesmo horário. Minha mãe dizia que era porque sexta-feira era dia de alma penada, mas eu achava que era coincidência. Até que começou a acontecer outra coisa estranha junto com o canto do galo. Toda vez que ele cantava daquele jeito esquisito, no dia seguinte a gente encontrava a porteira do galinheiro destrancada. Sempre a gente trancava com cadeado, mas na manhã seguinte estava aberta. E o estranho é que nunca sumia a galinha. Elas ficavam todas lá, só que agitadas, assustadas, como se tivessem visto algo terrível durante a noite. Meu pai achava que era algum vizinho pregando peça, mas não fazia sentido. Quem ia acordar na madrugada só para destrancar galinheiro? E sem roubar nada? Isso durou uns 2 meses, sempre na mesma rotina. Sexta-feira o galo cantava errado, sábado de manhã a porteira estava aberta. Daí, numa manhã de agosto, eu resolvi investigar melhor os arredores do galinheiro. E foi aí que vi uma coisa que me gelou o sangue. Pegadas enormes na terra, em volta do galinheiro. Mas não eram pegadas normais, sabe? Eram estranhas, como se fosse meio homem, meio bicho. Tinham o formato de pé humano, mas eram grandes demais. E tinha marca de garra nas pontas. E o mais bizarro, algumas pegadas eram de pé humano normal. Outras eram de pata de animal, como se alguma coisa tivesse mudado de forma enquanto andava. Eu chamei meu pai para ver, mas quando ele chegou, as pegadas tinham sumido. A terra estava lisa, como se nada tivesse acontecido. Ele disse que eu estava vendo coisa que devia ter sido pegada de cachorro misturada com marca de galinha, mas eu sabia que não era isso. Eu tinha visto muito bem. Eram pegadas de algo que não era nem gente nem bicho. Era uma coisa no meio dos dois. Daí, na semana seguinte, aconteceu algo que me deixou ainda mais assustado. Nosso cachorro, o Rex, sumiu. Ele era um vira-lata grande, corajoso, que nunca saía do terreiro. Sempre ficava por perto, protegendo as galinhas. Mas, numa sexta-feira, ele simplesmente desapareceu. A gente procurou por toda a fazenda, chamou, mas nada, como se ele tivesse desaparecido no ar. E naquela noite, o galo cantou mais alto que nunca, um canto que parecia grito de desespero. Na manhã seguinte, a porteira estava aberta de novo, mas dessa vez as galinhas estavam mais assustadas que o normal. Algumas tinham até se machucado, como se tivessem tentado fugir de alguma coisa.
Eu comecei a ficar com medo, mas não queria preocupar minha família. Resolvi que ia ficar acordado numa sexta-feira para ver o que realmente acontecia. E foi a pior decisão que já tomei na vida. Era quase meia-noite quando eu me posicionei na janela da cozinha que dava para o galinheiro. Tava tudo silencioso, só o barulho dos grilos. Daí, exatamente à meia-noite, o galo começou a cantar daquele jeito estranho. E foi aí que eu vi. Primeiro era só uma sombra se movendo perto do galinheiro. Depois a sombra foi tomando forma e eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. Era um homem nu, mas não era homem normal. Ele estava todo curvado, arqueado, andando de um jeito estranho. E quando ele se aproximou da janela da cozinha, eu pude ver o rosto dele. Meu Deus, o rosto dele. Os olhos eram amarelos, que nem de bicho. A boca estava aberta, com a língua para fora, uma língua comprida e escura. E ele estava arranhando o vidro da janela com as unhas, que eram enormes, pareciam garras. Fazia um barulho horrível, como se estivesse tentando quebrar o vidro para entrar. Eu fiquei paralisado de medo. Não conseguia nem gritar, nem correr. Só ficava lá, olhando para aquela coisa horrível arranhando a janela. E ele parecia saber que eu estava olhando, porque de vez em quando ele parava e sorria. Um sorriso que não era de gente, era de bicho. Daí, de repente, ele saiu de perto da janela e foi para o galinheiro. Vi ele mexer no cadeado, como se soubesse exatamente como abrir. E as galinhas começaram a ficar loucas, batendo asa, gritando. Mas ele não fez mal para nenhuma. Só ficou lá, olhando para elas, como se estivesse se divertindo com o medo delas. Depois de uns 10 minutos, ele saiu do galinheiro e desapareceu na mata. E eu juro, na hora que ele sumiu, ouvi um uivo longe, como se fosse lobo. Mas não existe lobo aqui na região. No dia seguinte, eu contei tudo para o meu pai. Ele não acreditou, disse que eu tinha sonhado, que era pesadelo. Mas eu sabia que não era. E aí, no domingo, aconteceu uma coisa que provou que eu estava certo. Encontraram o vizinho nosso, o seu Zé, morto na estrada. O seu Zé era um homem ruim, bebia demais, batia na mulher, maltratava os filhos. Todo mundo na região sabia, mas ninguém fazia nada. Ele foi encontrado morto, mas não tinha ferida nenhuma no corpo. Nenhum sangue, nenhuma marca de violência. Só que a espinha dele estava torcida de um jeito impossível, como se alguém tivesse dobrado ele feito galho seco. E a posição... Cara, a posição do corpo dele lembrava um animal. Ele estava encolhido, com a coluna curvada, igual àquela coisa que eu tinha visto na janela. A polícia disse que foi morte natural, algum problema no coração. Mas eu sabia que não era. Eu tinha visto o que realmente aconteceu. Depois daquele domingo, as coisas voltaram ao normal. O galo parou de cantar estranho. A porteira parou de aparecer destrancada. Era como se a coisa tivesse terminado o que tinha vindo fazer. E o seu Zé, bem, ele não ia mais bater na mulher. Sei lá o que era aquilo que eu vi. Sei lá se era lobisomem, como minha avó sempre falava que existia. Mas uma coisa eu tenho certeza, não era coisa boa. Era algo que vinha fazer justiça do jeito dele. E talvez, no final das contas, o seu Zé merecesse. Desde então, eu sempre respeito as sextas-feiras. Sempre fico em casa, sempre trancho tudo direito. Porque sei que por aí, nas fazendas esquecidas, existem coisas que a gente não entende, mas que estão lá, cuidando do seu próprio jeito de fazer as coisas certas. E não é bom estar no caminho delas quando decidem agir. Então, pessoal, vou contar uma coisa que aconteceu comigo em 2020, na Fazenda Boa Vista, lá no interior do Paraná. Era a época de colheita do milho e eu estava trabalhando lá como diarista, ajudando na roça. A fazenda era bonita, bem cuidada, com uma plantação de milho que se estendia até onde a vista alcançava. O dono, seu Ricardo, era um homem trabalhador que tinha comprado a propriedade há uns 5 anos de uma família que estava passando por dificuldades.
Ele sempre contava que conseguiu um bom negócio, que a família anterior estava desesperada para vender, mas nunca entrou em detalhes sobre o porquê. Eu gostava de trabalhar lá porque o ambiente era tranquilo, o pagamento era em dia e seu Ricardo tratava bem os funcionários. Tinha um alojamento simples, mas confortável, e a gente podia ficar lá durante a semana de trabalho. Era uma vida boa, sabe? Simples, mas honesta. Mas aí começou a acontecer umas coisas estranhas que me deixaram inquieto. Primeiro foi um barulho que eu ouvia de noite, sempre por volta da meia-noite. Era como se alguém tivesse andando no milharal, pisando nas folhas secas, quebrando uns galhos. Mas quando eu ia na janela olhar, não via nada. E o mais estranho é que não tinha vento. As noites eram calmas, sem uma brisa sequer, mas o barulho continuava, como se alguma coisa tivesse caminhando por entre os pés de milho. No começo, pensei que fosse algum animal, talvez uma capivara ou um tatu, mas o barulho era constante, ritmado, como passos de gente, e durava sempre o mesmo tempo, uns 20 minutos, depois parava. Sempre no mesmo horário, sempre vindo da mesma direção. Eu comentei com os outros trabalhadores, mas a maioria disse que eu estava ouvindo coisa. Falaram que era normal ter bicho no milharal, que eu não devia me preocupar, mas eu sabia que não era bicho. Bicho não anda tão regular assim, tão organizado. Aquilo tinha padrão humano. Daí, numa noite de quinta-feira, eu resolvi investigar. Esperei até ouvir o barulho começar, peguei uma lanterna e saí devagar para o milharal. O som estava vindo de uns 50 metros de distância, sempre na mesma direção. Fui me aproximando com cuidado, tentando não fazer barulho. E foi aí que vi uma coisa que me deixou sem chão. Era um homem magro, alto, vestido com um paletó preto bem alinhado. Ele estava com um chapéu na mão, não na cabeça, e andava devagar por entre os pés de milho. O mais estranho é que ele não parecia estar pisando na terra. Era como se ele estivesse flutuando uns centímetros acima do chão. E os olhos dele, os olhos dele brilhavam no escuro. Não era reflexo da lua, era uma luz própria, amarelada, que saía de dentro das órbitas. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ele continuava andando, sempre na mesma direção, como se estivesse procurando alguma coisa. Daí, de repente, ele parou e olhou diretamente para mim. Mesmo eu estando escondido atrás de um pé de milho, ele sabia que eu estava lá. E aí ele falou, com uma voz que parecia vir de muito longe: "Voltei pelo que me negaram." Só isso. Não gritou, não ameaçou, só disse essa frase e desapareceu. Literalmente desapareceu. Um segundo ele estava lá, no outro não tinha mais nada. Eu fiquei em choque, tremendo, sem conseguir entender o que tinha acontecido. Voltei correndo para o alojamento, mas não consegui dormir. Ficava pensando naquela frase: "Voltei pelo que me negaram." O que será que ele queria dizer? Na manhã seguinte, eu estava exausto, mas fui trabalhar mesmo assim. E foi aí que aconteceu algo terrível. Quando chegamos no milharal para começar a colheita, descobrimos que tudo tinha secado. Da noite para o dia, toda a plantação tinha murchado. Era como se alguém tivesse sugado toda a vida das plantas. As espigas estavam pretas, os talos quebradiços, as folhas pareciam papel queimado. Em uma única noite, a colheita inteira tinha se perdido. Seu Ricardo ficou desesperado. Ele disse que nunca tinha visto nada igual, que não fazia sentido, não tinha havido geada, não tinha havido praga, não tinha havido nada que pudesse explicar aquilo. Chamou agrônomo, veterinário, todo tipo de especialista, mas ninguém conseguiu explicar o que tinha acontecido. A plantação simplesmente tinha morrido sem motivo aparente. E eu, claro, não tive coragem de contar o que tinha visto. Quem ia acreditar em história de homem fantasma no milharal? Eu mesmo estava achando que tinha sido pesadelo. Mas aí, conversando com o pessoal mais antigo da região, descobri uma coisa que me fez entender tudo. O dono anterior da fazenda, seu Manuel, tinha um afilhado chamado João.
O João tinha trabalhado na fazenda desde criança, ajudado a família em tudo. E quando o seu Manuel estava doente, nos últimos meses de vida, ele prometeu que ia deixar uma parte da terra para o João. Falou que o menino merecia, que tinha sido como um filho para ele. Mas quando o seu Manuel morreu, a família não cumpriu a promessa. Venderam tudo para o seu Ricardo e deixaram o João sem nada. O João ficou arrasado, porque tinha contado com aquela terra para sustentar a família. Ele protestou, disse que o padrinho tinha prometido, mas não tinha nada por escrito. A família disse que era invenção, que ele estava tentando se aproveitar da situação. O João ficou tão revoltado que jurou que um dia ia voltar para cobrar o que era dele. E aí vem a parte mais assustadora. O João morreu 2 meses depois, num acidente de carro. Dizem que ele estava voltando do cartório, onde tinha tentado resolver a questão da herança. E na hora que morreu, ele estava usando o paletó preto, que sempre vestia para ocasiões importantes. Era o único terno que ele tinha. E sempre dizia que quando recebesse as terras do padrinho, ia usar aquele paletó na assinatura dos documentos. Quando soube dessa história, tudo fez sentido. O homem que eu tinha visto no milharal era o João. Ele tinha voltado para cobrar o que o padrinho tinha prometido. E como não podia mais receber as terras, ele destruiu a colheita. Era a forma dele de mostrar que ainda tinha direito àquela propriedade. Seu Ricardo, quando soube da história, ficou muito abalado. Ele disse que não sabia de nada, que a família anterior não tinha contado sobre a promessa feita ao João. Falou que, se soubesse, teria tentado resolver a situação de outro jeito. Mas agora era tarde demais. O João tinha voltado e tinha cobrado a dívida do jeito dele. Depois daquele dia, seu Ricardo vendeu a fazenda. Disse que não conseguia mais trabalhar lá, que sentia como se tivesse tomado algo que não era dele. E até hoje, quem passa pela estrada que corta a antiga propriedade, de vez em quando vê um homem de paletó preto caminhando no milharal. Sempre à meia-noite, sempre na mesma direção. Alguns dizem que ele ainda está procurando os documentos que comprovariam o direito dele às terras. Outros acham que ele só quer que alguém reconheça que ele foi injustiçado. Sei lá qual é a verdade, mas uma coisa eu aprendi: promessa feita tem que ser cumprida, principalmente promessa feita na hora da morte. Porque se não cumprir, a pessoa pode voltar para cobrar. E quando voltam, não vêm para conversar. Olha, vocês vão achar que eu estou inventando, mas o que aconteceu na Fazenda Bela Aurora me marcou tanto que até hoje, 15 anos depois, eu ainda acordo no meio da noite pensando naquilo. E aí, eu resolvi contar aqui porque preciso tirar isso do peito de uma vez por todas. Sabe, era 2008, eu tinha uns 22 anos e tinha conseguido meu primeiro emprego numa fazenda grande lá no interior de Goiás. Meu pai sempre disse que trabalho no campo era coisa séria, que tinha que respeitar a terra e os bichos. Então eu cheguei lá todo animado, pensando que ia aprender o ofício direito. A fazenda Bela Aurora era enorme, tinha uns 1000 hectares, gado Nelore. E o dono, seu Otávio, era um homem respeitado na região. Mas, cara, tinha uma coisa que me incomodava desde o primeiro dia: o jeito que o capataz tratava os animais. O seu Benedito era um homem baixo, meio gordo, com uns 50 anos, e tinha essa mania de sempre estar mascando um palito de dente. Ele tinha sido capataz ali por mais de 20 anos, então todo mundo respeitava ele. Mas desde que cheguei, percebi que o cara tinha um problema sério. Ele não conseguia ver um animal sem fazer alguma maldade. E olha, não era só o trabalho normal de marcar gado ou castrar, não. Era uma coisa doentia mesmo. Ele pegava os bezerros novos e ficava queimando eles com ferro quente só por diversão. Dizia que era para ensinar quem mandava, mas todo mundo sabia que aquilo era sadismo puro. Eu lembro que no segundo dia de trabalho, ele chamou todos os peões novos para mostrar como educar o gado. Pegou um bezerro de uns 2 meses e começou a queimar a lateral do animal com ferro em brasa.
O bicho berrava de uma forma que doía na alma da gente. E aí o seu Benedito ficava rindo, falando: gado bom é gado que respeita, e para respeitar tem que sentir dor. Ele fazia isso quase todo dia, sempre com os bezerros menores. Eu tentava falar alguma coisa, mas os outros peões mais velhos me puxavam de lado e diziam para eu ficar quieto se quisesse manter o emprego. E assim foi por uns 3 meses. Eu ia trabalhar todo dia com aquele peso na consciência, vendo os bichos sofrendo sem necessidade. Até que chegou o dia que mudou tudo. Era uma manhã de março, bem cedinho, quando a vaca 47 começou a parir. Ela estava tendo dificuldade, então chamamos o seu Benedito para ajudar. Quando o bezerro nasceu, cara, foi uma coisa que nunca vou esquecer. O bicho era completamente branco, mas não aquele branco meio amarelado que às vezes aparece no gado. Era um branco puro, que nem papel. E os olhos, meu Deus, os olhos eram azuis, claros, iguais aos de gente. Nunca na minha vida eu tinha visto nada igual. Mas o mais estranho era que o bezerro não fazia barulho nenhum. Todos os outros bezerros mugiam, faziam aquele barulhinho normal quando nasciam. Mas esse aí era completamente mudo. A vaca-mãe ficou meio agitada, não queria nem deixar ele mamar direito. E olha, os outros animais também começaram a agir esquisito. Os cavalos saíam de perto quando viam o bezerro, as galinhas não passavam nem perto do curral, até os cachorros ficavam inquietos. Quando o seu Benedito viu aquele bezerro, os olhos dele brilharam de um jeito que me deu arrepio. Ele falou: esse aí vai ser especial. Vou ensinar ele direito. E aí, gente, o que aconteceu depois foi a coisa mais sádica que já vi na minha vida. Ele começou a torturar aquele bezerro de uma forma que dava nojo. Queimava com ferro, batia com cabo de chicote, pisava nas patas. E o mais bizarro é que o bezerro não reagia. Não berrava, não tentava fugir, só ficava lá olhando para o homem com aqueles olhos azuis estranhos. Eu tentei intervir algumas vezes, mas ele me mandava calar a boca. Dizia que eu era moleque e não entendia nada de gado. E aí, depois de uma semana dessa tortura toda, ele decidiu que ia matar o bezerro. Falou que animal mudo não serve para nada e que ia fazer um churrasco com a carne. Marcou para sexta-feira à noite. Quinta-feira, véspera da morte do bezerro, foi quando tudo começou a ficar estranho. Eu estava no meu quarto, que ficava no alojamento dos peões, quando começou a ouvir uns barulhos esquisitos vindo da direção da casa do seu Benedito. Eram tipo mugidos, mas não era mugido normal de gado. Era um som mais grave, mais prolongado. E tinha uma coisa humana naquele barulho, sabe? Como se fosse um lamento. No começo pensei que era impressão minha, mas o barulho continuou a noite toda. E não era só eu que estava ouvindo. O João, que dormia no quarto ao lado, também acordou assustado. A gente foi até a janela tentar ver o que era, mas não tinha nada. Só aquele mugido constante, que parecia sair de dentro da casa do capataz. E tem mais. Os cachorros da fazenda ficaram completamente loucos. Ficaram uivando sem parar, se escondendo debaixo das mesas, tremendo. Nunca tinha visto bicho com tanto medo. Até os gatos sumiram. E aquele cheiro... Nossa, como explicar? Era um cheiro de couro queimado, misturado com algo podre, que grudava na garganta da gente. Na sexta de manhã, quando o seu Benedito não apareceu para o trabalho, a gente achou estranho. Ele nunca faltava. Era pontual, feito relógio. Fomos bater na porta da casa dele e a porta estava aberta, balançando no vento. Quando entramos, encontramos ele no quarto, enforcado com o próprio laço. Aquele mesmo laço que ele usava para trabalhar com o gado. Mas o mais horroroso, gente, eram os olhos. Não tinham mais olhos. As cavidades estavam vazias, mas não tinha sangue nem sinal de violência. Era como se alguém tivesse tirado com muito cuidado. E sabe o que mais? Onde deviam estar os olhos dele, tinha um brilho azul bem fraco, quase imperceptível. E o corpo dele estava gelado, mais gelado que o normal para alguém que tinha morrido há poucas horas. A polícia veio,
fez a investigação e disse que foi suicídio. Mas eu te garanto que não foi. Aquele homem era corajoso demais, ou melhor, sem coração demais para se matar. E outra, quando a gente foi procurar o bezerro branco, ele tinha sumido. Simplesmente desapareceu. Não tinha rastro dele no curral. As outras vacas estavam todas agitadas, como se tivessem presenciado algo terrível. Desde então, cara, quem maltrata animal naquela fazenda tem pesadelo. Não é brincadeira. Já vi 3 caras diferentes acordarem gritando no meio da noite, falando que escutaram mugido no ouvido e sentiram cheiro de couro queimado. E olha, eu mesmo, às vezes, quando passo perto do curral onde o bezerro ficava, sinto aquele cheiro estranho de novo. Até hoje, quando o gado está agitado sem motivo, eu sei que é melhor não mexer com eles. Porque, sei lá, talvez tenha alguma coisa ali que a gente não entende, mas que está protegendo eles. O seu Benedito descobriu isso do jeito mais difícil. Eu tinha ido trabalhar lá como técnico agrícola. A fazenda era antiga, da família do dono há mais de 100 anos. E tinha uma coisa interessante logo na entrada. Um círculo de pedras brancas bem no meio do terreiro. As pedras eram grandes, do tamanho de uma cabeça, mais ou menos, e estavam dispostas em círculo perfeito. O pessoal da região contava que aquilo era um terreiro de reza, que os antigos faziam rituais de proteção ali. Diziam que enquanto o círculo tivesse intacto, a fazenda ficaria protegida de tudo que era ruim. Seca, doença, praga. Era respeitado por todos. Até os peões mais novos, que não acreditavam muito nessas coisas, evitavam pisar dentro do círculo. Era como uma tradição, sabe? Algo que se respeitava, por respeito mesmo. O dono da fazenda, seu Geraldo, sempre dizia que o pai dele tinha falado para nunca mexer naquelas pedras. Que elas estavam ali há mais de 50 anos. E que enquanto tivessem no lugar, a fazenda ia prosperar. E realmente, a fazenda sempre foi próspera. Nunca teve problema sério com seca. O gado sempre foi saudável. As plantações davam certo. O pessoal atribuía ao terreiro de reza, e pode ser que fosse superstição, mas funcionava. Daí chegou esse cara da cidade, um agrônomo jovem, formado, cheio de teorias modernas. O nome dele era Fábio, e ele tinha sido contratado para modernizar a fazenda, implementar novas técnicas. Desde o primeiro dia, ele mostrou que não tinha paciência com tradições atrasadas. Quando viu o círculo de pedras, riu e falou que era superstição de matuto. Disse que aquilo atrapalhava a circulação no terreiro, que as pedras ocupavam espaço que podia ser usado para coisa mais útil. A gente tentou explicar para ele a importância do terreiro, que era tradição da família, que o pessoal respeitava. Mas ele não queria nem ouvir. Falava que era mente pequena, que a gente precisava evoluir. No terceiro dia de trabalho, ele fez a pior coisa que podia fazer. Pegou um pé de cabra e começou a chutar as pedras, desmanchando o círculo. Falava que ia livrar a fazenda do atraso e que aquilo era superstição de gente ignorante. A gente ficou horrorizado. Seu Geraldo não estava na fazenda naquele dia, tinha viajado para a cidade. Se tivesse lá, nunca teria deixado. Mas o Fábio aproveitou a ausência dele para fazer aquela destruição. Ele chutou as pedras, espalhou elas pelo terreiro e ainda debochou da gente. Falou que nada ia acontecer, que a gente ia ver como era bobagem. Naquele mesmo dia, começou a acontecer umas coisas estranhas. Primeiro, as plantas do quintal começaram a murchar. Não era época de seca, tinha até chovido na semana anterior. Mas as plantas foram murchando uma por uma, como se alguém tivesse jogado veneno nelas. Depois, os bois começaram a ficar esquisitos. Eles ficavam andando em círculo, sempre no mesmo lugar onde tinham ficado as pedras. E o mais bizarro, alguns começaram a ficar cegos, sem motivo aparente, sem doença, sem nada. Só foram perdendo a visão aos poucos. O veterinário veio, examinou, mas não conseguiu explicar.
Disse que nunca tinha visto coisa igual. E a água da cisterna, cara, a água começou a escurecer. Ficou com uma cor marrom, com cheiro ruim. A gente tinha que buscar água de outro lugar, porque aquela não dava nem para dar para o gado. Tudo isso em menos de uma semana, depois que o Fábio destruiu o círculo. Mas o pior ainda estava por vir. Uma manhã a gente encontrou o Fábio numa situação que nunca vou esquecer. Ele estava enfiado dentro de um buraco de tatu, lá no pasto. Mas não estava só escondido, não. Ele estava em posição fetal, abraçado nas próprias pernas, e o corpo dele estava coberto de marcas estranhas. Eram marcas em espiral, como se alguém tivesse desenhado no corpo dele com alguma coisa pontiaguda. As marcas não sangravam, mas estavam bem visíveis, como se tivessem sido feitas com cuidado. E ele estava consciente, mas não conseguia falar direito. Só murmurava coisas sem sentido, parecia que estava em transe. A gente tirou ele do buraco, levou para o hospital. Os médicos disseram que ele estava em estado de choque, mas não conseguiam explicar as marcas no corpo. Elas formavam uma espiral perfeita, começando no peito e indo até as costas. Era como se alguém tivesse desenhado um mapa na pele dele. Ele ficou internado por 3 dias tomando calmante, mas quando acordou, não lembrava de nada. Só falava que tinha tido pesadelos com velhos bravos e que sentia como se tivesse sido castigado por alguma coisa. Depois que ele saiu do hospital, a gente voltou para a fazenda. E daí aconteceu uma coisa que me arrepia até hoje. As pedras do círculo tinham voltado ao lugar. Sozinhas, estavam exatamente na mesma posição de antes, formando o círculo perfeito. Ninguém tinha colocado elas lá. A gente tinha visto elas espalhadas pelo terreiro, mas agora estavam de volta ao lugar original. E mais, elas pareciam mais brancas, mais limpas, como se alguém tivesse lavado elas. O Fábio, quando viu aquilo, ficou branco de medo. Não conseguia explicar, não conseguia entender. Falou que devia ter alguém pregando peça nele, mas a gente sabia que não era isso. Ninguém tinha mexido nas pedras. Elas tinham voltado sozinhas. Depois disso, as coisas na fazenda voltaram ao normal. As plantas pararam de murchar. Os bois recuperaram a visão. A água da cisterna ficou limpa de novo. Era como se tudo tivesse voltado ao lugar depois que o círculo foi restaurado. O Fábio ficou mais uns 2 dias na fazenda, mas não conseguia trabalhar direito. Vivia olhando para o terreiro de reza, com medo. Falava que sentia como se estivesse sendo observado o tempo todo. No final da semana, ele pediu demissão. Disse que não se adaptava ao ambiente rural e que ia voltar para a cidade. Nunca mais a gente soube dele. Seu Geraldo, quando voltou da viagem e soube o que tinha acontecido, ficou muito preocupado. Ele sabia que o terreiro era importante, mas não esperava que a reação fosse tão forte. Falou que os antigos sempre diziam que quem desrespeitasse o lugar sagrado ia aprender do jeito difícil. E parece que foi exatamente isso que aconteceu com o Fábio. Desde então, ninguém mais mexe no círculo de pedras. Até hoje, quando vou visitar a fazenda, ele continua lá, intacto. E a fazenda continua próspera, como sempre foi. Sei lá o que realmente aconteceu naqueles dias. Sei lá se foi coincidência ou se realmente existe alguma força protegendo aquele lugar. Mas uma coisa eu aprendi. Tem coisas que a gente não entende, mas que devem ser respeitadas. O Fábio descobriu isso da pior forma possível.